Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar realizando a troca ou substituição do disco da serra de meia esquadria da Inel, modelo BTSM 2534 Duo, que é uma serra de meia esquadria com braço telescópico, tá? Tem lá suas funcionalidades, ela dá ângulo tanto assim, inclina para cá, faz essa movimentação de ângulo, e tem a inclinação aqui do corte também. Mas enfim, aqui o assunto seria a substituição. Então, quando se vai fazer a substituição de um disco, às vezes é comum a pessoa pensar que necessariamente ela precisa adquirir o disco da própria marca. Não, não precisa, isso é opcional. E o grande problema disso é o seguinte, às vezes a marca acaba agregando muito valor ao item, por exemplo. Então, às vezes você vai comprar um disco simplesinho como esse daqui, você vai pagar algo em torno de 60, no máximo 80 reais. Às vezes você procura da marca, ainda mais se for uma marca mais conhecida, um DeWalt, uma coisa, você pode pagar até 400 reais em um disco. Tem mais qualidade? Tem, mas eu acredito que tem muito valor agregado à marca, beleza? Aí é opcional de cada um. Então, na questão da marca, às vezes você precisa procurar se você não souber quais são as especificações do disco, que isso é importante. Então, geralmente, ela vai estar marcada aqui na máquina, seja aqui no motor, ou às vezes se o disco ainda estiver legível, você pode utilizar para tirar essas medidas, porque ele deve constar o diâmetro do furo e o diâmetro do disco. Beleza? Então isso é importante, porque se você utilizar um disco maior do que o recomendado, ele pode pegar aqui nos limites da máquina. Beleza? Então isso é super importante. Na questão do furo, também é importante, mas por exemplo, se você comprou um disco de 30, com furo de 30, porque não tinha o adequado, você ainda pode utilizar um adaptador, por exemplo, para utilizar em um eixo de 25, sem problema. Então basicamente é isso. Então vamos fazer a substituição. Nesse caso específico aqui, para fazer a substituição, você vai precisar remover esses dois parafusos aqui, ó, da lateral, e depois soltar o disco. No caso dessa máquina aqui, é um parafuso Ali aqui, um Ali 5, no disco um Ali 6, e aqui é um parafuso quadrado, beleza? Então, pode ser que você talvez tenha. É isso mesmo, literalmente quadrado. É um quadrado. Então pode ver que às vezes aqueles joguinhos com um monte de ponteirinha que você compra, vem algumas opções. Mas dentre as opções que eu tenho lá, não pega nesse quadrado aqui. Então como que eu removo isso aqui? Eu removi com uma chave de fenda. Você coloca na diagonal do quadrado, uma chave de fenda que você tem, e você consegue remover também. Você precisa soltar ele aqui. Vai fazer a substituição, preferencialmente desliga o equipamento da tomada, tá? Beleza, fez aqui o que seria soltar essa lateral da proteção. Abaixa ele aqui para liberar o acesso aqui ao parafuso. Nesse caso, como eu disse, é um Ali 6. A trava do disco está aqui desse lado. Esse botãozinho aqui, ó. Beleza? Deixa eu voltar para cá que vai ficar mais fácil. Então você vai pressionar ele aqui. Se não tiver na posição ideal ainda, ele não vai travar. Então você precisa rodar um pouquinho o disco, até que de fato ele encaixe. Às vezes aqui vai ser... Pronto, aqui já encaixou. Encaixou. Lembrando, esses parafusos eles sempre soltam na rotação, no sentido da rotação de corte. Então quando está cortando, ele roda assim. O parafuso ele roda no mesmo sentido. Para quê? Para que uma vez que esteja cortando o material, exige uma pressão contra, ou seja, como se estivesse apertando mais o parafuso, para que não se tenha risco dele escapar, no caso. Soltou aqui.
que às vezes prende um pouquinho. Fica uma... Sorte assim. Volta a proteção aqui, sobe ela, tira o disco, observa o sentido do corte, tá? Sempre os dentes vão cortar assim, tá? Se você colocar assim, ele vai passar assim na madeira e não vai cortar. Então, mencionando se for exatamente o mesmo modelo, essa máquina ela utiliza o disco de 10 polegadas, ou no nosso caso aqui, a nossa medida de referência, que é o milímetro, seria os 254 milímetros, beleza? Então assim, dá para colocar um disco menor? Dá, mas você vai perder capacidade de corte, beleza? Então, se atente a essa questão. Utiliza o que está sendo recomendado. Como eu disse, ali está marcado no fundo do motor. E se tiver legível, às vezes dá para você ver no próprio disco, que ele também às vezes carrega essa especificação. Aqui no caso, pode ver que isso aqui é rosca invertida. Então geralmente para cá a gente apertaria, mas não. A gente aperta para lá e solta para cá. Aperta a travinha novamente e dá aquele aperto. Não necessariamente precisa fazer aquele aperto absurdo, em função de que, como eu disse, no sentido de rotação ou de trabalho, ele está exercendo uma função de aperto, em função de ser rosca contrária. Mas só também não pode deixar ele totalmente solto. Colocou um aqui. Aperto, verifica se está tudo funcionando de acordo com o que deveria, e é isso aí. Então tá aí, galera, substituição feita, não tem segredo. Como eu disse, não precisa necessariamente adquirir um disco que seja da marca, tá? Isso é uma coisa opcional, vai de cada um. É importante as informações tanto do furo e tanto do limite, beleza? Que se eu colocasse um disco já um pouquinho maior aqui, provavelmente eu pegaria na proteção, beleza? Então aqui, aproveitando para mencionar, nessa máquina aqui, essa bancada que ela está, é uma bancada que foi pensada nela, tá? Desde essa possibilidade da extensão que eu tenho dos dois lados, então se eu estiver utilizando, vou utilizar uma madeira maior, eu levanto ela. Se não estiver utilizando, eu abaixo e, digamos assim, fica ocupando uma área menor, um espaço menor. Aqui eu pretendo colocar esse apoio aqui de trás, aqui eu pretendo fazer um de madeira, tal, uma coisa mais integrada com a bancada. Até porque aqui
tá um pouquinho desalinhado, então não estou conseguindo fazer o corte perfeito de 90 ou qualquer ângulo, já que essa base aqui ela tá um pouquinho empenada, esse encosto. Então vou fazer de madeira e tal, aí tem bastante ideias, mas enfim, eu vou postar aí no canal. Então quem quiser vai acompanhando aí, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que assim que possível estarei postando mais vídeos. Falou?